Olimpíadas de Paris rolando sem a seleção brasileira de futebol masculino. Mesmo assim, eu acho que nós podemos tirar algumas lições do que está rolando na França para o futebol, especificamente o futebol masculino. Isso vale para imprensa, torcedor, jogador, técnico, dirigente, mundo do futebol como um todo. Tem algumas perguntas que eu não consigo responder e que quando tem a Olimpíada rolando, elas ficam mais vibrantes. E eu continuo sem resposta. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais, convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, blá, 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 tudo aquilo que você já sabe. Jogos Olímpicos de Paris rolando, e esse é um período muito especial. Nós nos permitimos, né, ficar mais emotivos, mais emocionados. Eu acho que a gente passa a ter mais empatia até com os atletas, as histórias contadas pelos atletas, e aí acho que há um mérito gigantesco de quem transmite a competição, de quem cobre a competição, de humanizar os competidores, de humanizar os atletas, de mostrar o quão difícil é estar no topo do topo do topo do topo da elite do esporte mundial, o quão valioso é isso, e que muitas vezes, assim, ganhar medalha, ela é muito difícil, todo mundo quer, muda a vida de atletas, é fato, é muito legal ganhar, a gente torce para que ganhe, mas eu acho que nesse período a gente escolhe também muitas vezes contar as histórias dos vencedores que não vencem, né? Dos vencedores que só em estarem lá já conseguiram assim um capítulo da sua biografia muito especial, porque são atletas de modalidades que têm pouco suporte, pouco patrocínio, pouca audiência, pouca atenção. São atletas que, em via de regra, e aí isso vale para modalidade com muito ou pouco dinheiro, os atletas têm que abdicar de uma vida, por conta de uma outra vida que eles querem, que é a vida de competidor. E para chegar nesse ambiente, para passar desse funil e chegar num ambiente olímpico, você tem que, assim, é uma agulha no palheiro, né? É um ambiente para pouquíssimos. Os olímpicos, eles são muito poucos, né? É um negócio, assim, muito especial. Os vencedores, mais especial ainda. Então, acho que nesse período, e ainda mais entendendo que assim, o Brasil ele não é uma potência olímpica, poderia ser, mas nós não somos uma potência olímpica, como, por exemplo, a China, os Estados Unidos, a França, a Austrália, a Grã-Bretanha e vários outros. A própria Espanha, né? Tem questão estrutural, tem questão socioeconômica, tem investimento, tem uma opção de coisa. Mesmo assim, você vê várias iniciativas que mudam vidas de atletas, né? Desde patrocínios e clubes privados, a iniciativas de lei de incentivo ou Bolsa Atleta, enfim. E aí, nesse período olímpico, a gente consegue olhar para esses invisíveis muitas vezes, né? Os atletas da esmagadora maioria das modalidades, esses atletas passam o ciclo meio escondidos, né? Do grande público. Chega nessa época, eu acho que o público ele está muito receptivo para ouvir essas histórias, para se identificar, falar, putz, cara, eu me vejo nesse cara, eu batalho tanto, assim, eu me dou tanto no meu dia a dia, eu me sacrifico tanto no meu dia a dia e tal, e um cara que faz isso numa outra atividade consegue chegar lá, né? E o chegar lá não é obrigatoriamente ganhar uma medalha. Eu acho muito legal como as pessoas, elas baixam um pouco a guarda e aceitam ouvir essas histórias. Assim, quem é o homem ou a mulher por trás desse atleta? Quem é esse cara ou essa mulher? Quem é essa pessoa? Né? De onde ela vem? O que ela precisou passar para estar ali? Né? Teve atleta olímpica nessas Olimpíadas, brasileira inclusive, que perdeu o pai, já estando em Paris, e não voltou, porque a família falou, não, fica aí, é o teu sonho e tal. A gente tem histórias como a da Rebeca, a Rebeca teve lesões sérias de ligamento cruzado mais de uma vez, é uma atleta que usa bolsa já há muito tempo, que é de projeto, e conseguiu chegar no topo do Olimpo, né? Porque essa aí não ganhou só a vaga olímpica, ela ganhou medalha,
e é a maior medalhista da história do esporte brasileiro em Olimpíadas, com 6 medalhas, o que é algo muito gigantesco. E aí eu acho que a gente está muito pronto para ouvir as histórias das Rebecas, das Tatis, das Gabis, dos Vanderleis, sabe? Se você pegar atletas ao longo de toda a história olímpica do Brasil, de esportes periféricos, assim, que não estão no mainstream, né, no holofote total, o público quer saber quem é aquela pessoa, quer ver humanizado aquele atleta. E eu acho que a gente, às vezes, esquece um pouco disso no futebol, no dia a dia, porque é um esporte que, na elite, né, aí eu estou falando da Série B, da Série A, né, dos times que jogam Libertadores e tal, esses atletas, eles recebem bem, eles ganham bem, eles chegaram lá e permaneceram lá, né, diferente do atleta olímpico, que muitas vezes ele só tem essa atenção na Olimpíada, durante 15 dias, depois ele volta para o dia a dia de uma luta que ninguém enxerga, ou que as pessoas escolhem não enxergar, né? E no futebol, assim, também só tem gente com história sacrificada ali. Ninguém tá ali de sacanagem, assim, mas existe uma cultura que eu acho que todos nós contribuímos, e isso tá nos atletas, tá nos treinadores também. Nós nos armamos entendendo que os atletas, mas já ganham bem, e eles já têm o sonho de todo moleque que quer ser jogador, então eles são os privilegiados, e aí por isso aceitam ou podem levar qualquer porrada, porque enfim, eles já estão aí mesmo. Esse é o ônus deles estarem num lugar de privilégio. Do lado dos atletas, eu acho que tem uma casca criada por tanta pancada levada, tem uma casca criada porque o ambiente do futebol ele te obriga a criar esta casca, porque é uma concorrência gigantesca, enorme desde o início. Então, assim, o moleque cresce com o garoto do lado, porque é parceiro dele, mas também é um concorrente na base, né? E a cada final de ano, você vai ter um corte de idade, vai ter uma porrada de gente dispensada. Então, assim, os moleques, eles são moldados num ambiente hostil, né, em que assim não dá para ser legal, não dá para ter muita empatia, e é meio que cada um por si e você contra todos. Esse é muito o estímulo. E depois, quando você chega lá, que você ganha bem, que você é alçado a um popstar e tal, muitas vezes você, nessa casca de proteção que você já criou para sobreviver, né, ao longo de décadas de base, de anos de base e tal, você ainda cria a casca do ego, né? Por achar, putz, eu hoje estou na crista da onda e tudo, e sou um cara que, putz, estrela, né? Eu sou o que todos gostariam de ser. Os treinadores têm que lidar com esses garotos que viraram homens, mas que têm, vários traumas, várias cicatrizes, várias questões. É um ambiente, o esporte como um todo, né? É um ambiente de muita vaidade, de muito ego, na elite, de muito dinheiro, então, assim, de muita concorrência. É difícil você gerir tudo isso. Então, também você vira um cara, um gestor, às vezes, duro, um gestor, às vezes, mais firme, mais, sabe, quase militaresco ali, porque você não pode deixar que nada saia do trilho, tudo. Os dirigentes tem de lidar também com, sabe, esse ambiente que ninguém pode confiar muito em ninguém, porque, tipo assim, esse lugar aqui todo mundo quer, então qualquer pisão fora da linha é um ambiente político também, e aí você acaba criando um lugar que vai se distanciando da origem das pessoas, muitas vezes, né, e fica todo mundo meio, quando era para todo mundo remar para o mesmo lado, rema todo mundo uns contra os outros, né? E eu falo até dos próprios atletas. Uma das coisas que mais me chama a atenção nas Olimpíadas é como eu vejo outros atletas, ex-atletas de outras modalidades, ou atletas de outras modalidades, quando estão congregando entre si, como eles parecem ter uma genuína conexão, assim, e de torcer pelo outro, e de ficar feliz porque a modalidade está crescendo junto com a vitória de um atleta ou com o resultado bom de um atleta, mesmo que não seja mais eu, assim, eu parei, mas, putz, eu deixei um legado e vem alguém que vai conseguir. No futebol, assim, isso já ficou
muito claro algumas vezes, e acho que até algumas vezes foi exposto, né? Eu lembro de um tempo atrás, o Vampeta brincou acho que foi na Jovem Pan, quando ele falou, cara, eu torço por mim e não tinha mais ninguém campeão do mundo, porque eu queria ser, eu quero ser lembrado como o último campeão, né? O pessoal do Penta é a galera, a geração que ganhou a última Copa do Mundo pelo Brasil. Então eles estão ali meio que sabe assim, na redoma do, putz, esses foram os nossos salvadores, assim, o elo perdido, os últimos que nos honraram, e de lá para cá ninguém conseguiu ganhar mais. E os atletas, muitas vezes, os ex-atletas, ficam nessa assim, eu parei, e agora assim, eu não estou mais junto com a modalidade, eu não quero mais que ninguém atrapalhe a biografia que eu construí. No futebol eu vejo muito isso, assim. E aí eu acho que falta um pouco dessa parceria, sabe, das gerações, tal. Tem volta e meia aqui, mas não é não é muita regra. Como também não é a regra a gente humanizar os jogadores, a gente tentar minimamente ter empatia pelos caras. Eu acho que eles também ficam numa defensiva o tempo inteiro e não fazem muita questão de serem humanizados, até para não demonstrar fragilidade. Os poucos que demonstram, quando falham, quando erram pela paixão do clubismo, do torcedor, muitas vezes o torcedor usa essa fragilidade do cara contra ele. Então o jogador também não quer se expor muito para não tomar pancada lá, e acho que isso vale para o dirigente, vale para o treinador, e fica esse ambiente que, beleza, ele é super bem remunerado, a elite, tá? Estou falando de novo. Volto a dizer que estou aqui me resumindo ao jogo do altíssimo rendimento e que está pronto, né? Do futebol primeira prateleira, porque você tem muitas histórias cativantes que são muito doloridas na base da pirâmide ali, na Série D, nos times que estão sem série, nos estaduais menos favorecidos. O Cartoloco faz muito conteúdo desse no canal dele, contando muitas histórias paralelas, né? Eu já tive essa experiência em 2012, quando eu joguei num time da terceira divisão do Campeonato Estadual lá no Ceará, já acontece história no canal também, né? Quando eu joguei no Maguari, fui profissional, né? Por praticamente 3 meses, foi um período fantástico, assim, treinava, jogava, fui relacionado para jogos, joguei, ainda dei assistência, inclusive, e foi um período muito legal de você olhar, bicho, cara, por trás de cada atleta, assim, tem tanta história, velho, os caras carregam os familiares, assim, eles são a ponta de esperança, às vezes, de salvação de uma família inteira, e quando esse cara chega, ele ainda tem que cuidar de uma porrada de gente por trás ali. O dinheiro não é só dele, é de muita gente. Então, assim, o futebol ele é um ambiente muito cheio de cicatrizes, né? Assim, eu acho que tem muitas dores ali no futebol, sabe? Nossas, inclusive, também. E aí fica um ambiente que era para ser legal, divertido, que era para a gente, porra, vibrar junto, é óbvio. Porra, eu quero que o meu clube ganhe, você quer que o seu clube ganhe e tudo. Mas quando se trata de seleção, por exemplo, porra, é muito louco, velho. Você, sabe assim, a gente esquece que os atletas que estão ali, eles deixaram tudo também para estarem ali. Assim como os caras de outras modalidades. Eles estão em modalidades que dão mais dinheiro. Mas o sacrifício, a origem, às vezes, humilde, assim, os traumas que os caras têm são muito profundos, pô, e isso fica na vida profissional também, né? E eu acho que por falta desse diálogo, se criou-se um ambiente muito bélico, né? O futebol é muito bélico, impressionante. Mas, assim, eu acho que os Jogos Olímpicos mostram que, putz, podia ser diferente. Os próprios atletas, quando param, podiam botar um pouco a mão na consciência e falar, cara, que tipo de ex-atleta eu gostaria de ser? O cara que torce contra, que quer que ninguém se iguale, eu aqui, acabou, nós fomos os melhores aqui, agora, pô, só vem gente ruim, nada presta. É o atleta que vai dar suporte, que vai ser parceiro, ou é o atleta que vai, sabe, ficar totalmente à parte. Eu acho que isso vale para a gente também, a reflexão enquanto contador de história, né? Enquanto analista do jogo e tudo, que história a gente quer contar, que jogo a gente quer contar, o público também, o que você quer consumir, que futebol você quer consumir, é essa gritaria, loucura, sabe, assim, de um monte de falácia e todo mundo só alimentando xingamento e tudo, é um jogo mais, sabe, assim, continuar sendo competitivo, mas ele pode ser um jogo, sabe, mais
em que todos nós, em algum momento, saímos ganhando lá na frente. O futebol brasileiro como um todo, né? Eu realmente, assim, a Olimpíada me deixa muito cheio de questões. Quando eu olho para o futebol e falo, putz, cara, o que a gente está fazendo no nosso esporte, velho? E até quando eu olho o futebol feminino também, sabe? Como as jogadoras se tratam, como elas tratam o árbitro, como elas tratam o treinador, como elas tratam cada conquista, como elas tratam, sabe? É diferente. E aí, beleza, é um esporte que está estabelecido, e que o futebol masculino, e que faz sucesso. Mas será que o ônus do sucesso é esse? É você perder um pouco da humanidade da parada mesmo? Porque se for, eu acho que é ruim. Essa conta é ruim. Ela é ruim. E assim, de novo, isso já vem de décadas, tá? Não estou falando de uma coisa que é de agora para frente, não. Isso vem de muito tempo, muito tempo. É assim já, sei lá, 30 anos. E eu não sei, será que a gente consegue fazer alguma coisa para mudar? Ou não? E assim, sendo bem honesto do ponto de vista olímpico, os esportes individuais acho que deixam isso mais evidente, né? Os esportes coletivos é mais difícil de você ver, mas você ainda vê, vê no handebol, vê no próprio vôlei, né? Vê em outros. Mas o futebol é muito doido. E os esportes individuais, cara, a parceria entre os atletas, a parceria entre as gerações, a forma como a gente exalta e conta a história desses caras, eu queria ver isso mais no futebol. E a gente vê muito pouco, ou quase nada, né?